Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 88, versículo 13, e diz assim: Mas eu clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Que horas você pede socorro a Deus? Que horas você se encontra para conversar com Ele? Que horas você consegue ouvir a sua voz? Vários personagens da Bíblia buscavam a Deus nas madrugadas. Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Ana, Davi e até mesmo Jesus. Todos esses buscavam a Deus nas madrugadas. Certa madrugada, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ficarem em oração com ele. Mas seus discípulos não conseguiam ficar em oração e dormiram. E Jesus, por 3 vezes, tentou acordá-los e chamá-los para a oração. Mas eles não conseguiam acordar. Marcos, capítulo 14, 32 a 42, é onde essa história está registrada. Na terceira vez, quando Jesus tenta acordá-los, chegam os soldados já para prender Jesus. Como Jesus tinha passado a madrugada em oração, ele sabia o que fazer e se entregou. Pedro se acorda desesperado e, como não passou a madrugada em oração, não sabia o que estava acontecendo, não entendeu nada, sacou de uma espada e tentou defender Jesus. Se ele tivesse passado a madrugada em oração, ele ia entender que a vontade de Deus estava sendo feita na vida de Jesus. Mas pessoas que não têm uma vida de oração nunca vão conseguir entender os planos de Deus. A maioria das confusões que fazemos, a maioria das dúvidas que temos é por conta de não termos uma vida de oração. E o melhor horário para se ter uma vida de oração é na madrugada. É o período mais silencioso da nossa casa e da nossa rua. É onde as pessoas estão dormindo e nem mesmo o celular vai nos atrapalhar nesse momento. Para falar com alguém como Deus, nós precisamos ter ouvidos atentos. Precisamos estar em silêncio total para ouvirmos as suas instruções. E a madrugada sempre vai ser o melhor horário para isso, seguindo o exemplo desses personagens e, em especial, seguindo o exemplo de Jesus. Quando olhamos para essa história e percebemos que os discípulos não conseguiam ficar acordados nem sequer por 1 hora, como Jesus chamou a atenção de Pedro e disse: nem por 1 hora você não consegue ficar comigo. Quando a gente vê essa cena, dói no nosso coração e a gente diz: meu Deus, como é que esses discípulos perderam a oportunidade de estar em oração com seu mestre, com Jesus aqui na terra. Jesus tentando acordar, olha só o Deus do universo tentando acordar, sacudindo 3 discípulos e não conseguia acordá-los. E a gente acha isso um absurdo, mas quantas vezes Jesus tentou te acordar de madrugada? Hein? Quantas vezes Jesus te chamou de madrugada para conversar e você virou para o outro lado e dormiu? Quantas vezes isso aconteceu com você? Logo quando eu entrei na igreja e comecei a estudar a Bíblia, eu comia a Bíblia porque eu tinha uma necessidade de conhecer a Deus. Parece que eu tinha perdido muito tempo e eu precisava estudar bastante a palavra de Deus. E quando eu cheguei nos evangelhos que falava que Jesus todas as madrugadas se retirava para um lugar deserto para orar, e eu pensei, o próprio Jesus passava noites e madrugadas em oração. Ele, sendo Deus, precisava disso, então eu também preciso. Imagina nós, seres humanos. Nesse livro sobre oração, diz assim na página 61. Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós
fracos e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Quando eu li na Bíblia que Jesus passava noites e madrugadas em oração, eu fiz um voto a Deus. Eu disse: nunca mais o sol vai me acordar. E todas as madrugadas eu vou buscar a Deus em oração. As primeiras madrugadas eu já vi que era muito difícil. Eu já achei muito difícil. Eu sou muito dorminhoco, que eu gosto muito de dormir. Só que tem votos que a gente faz e a gente nem imagina o quanto é difícil cumprir. Mas se você fez um voto a Deus, trate de cumprir, como diz a sua própria palavra, tá bom? Mas se você sente que não tem condições de cumprir, nem prometa. Mas eu prometi a Deus e chegou uma madrugada que eu estava com muito sono. E ainda com os olhos fechados eu disse: Deus, me perdoa, mas eu não vou me levantar daqui não, tá muito frio, eu não vou sair para minha sala, eu vou ficar aqui na minha cama mesmo, já eu acordo direitinho e daqui mesmo eu faço minhas orações. E eu virei e continuei meu sono, mas eu senti como um pano passou pelas minhas pernas, como uma cortina. Eu senti que uma cortina tinha passado nas minhas pernas. Mesmo assim eu fiquei naquela sonolência. Até que eu lembrei, mas no meu quarto não tem cortina. Então que pano foi esse que passou nas minhas pernas? Quando eu abri os olhos eu vi as costas de alguém muito alto, com a capa grande, que foi ela que passou nas minhas pernas. E foi em direção à minha sala. E eu fiquei na cama assustado. E eu percebi que era Jesus passando, indo para a minha sala. Mas dali em diante eu fiquei preocupado. E na minha cama eu disse: meu Deus do céu, como é que eu posso continuar na minha cama se meu Deus está na minha sala esperando para conversar comigo? E aí eu não tive mais coragem de ficar deitado. E eu me levantei e fui para a minha sala fazer as minhas orações, conversar com Deus. Então eu não consigo imaginar como é que você consegue dormir até tarde se teu Deus está te esperando para conversar. Como é que você deixa Ele tanto tempo esperando? É muito fácil falar dos discípulos que estavam com sono, que não ficaram em oração junto com Jesus. Mas você e eu muitas vezes não queremos também isso, queremos dormir. Depois dessa experiência, nunca mais eu fiquei na minha cama. E todos os dias, às 3 horas da manhã, eu estou acordando. Nossa, é muito cedo? É não, para quem dorme cedo, 3 horas da manhã já está suficiente. Você já dormiu bastante. O problema é que para você acordar de madrugada, você precisa dormir cedo. E o que muita gente não está fazendo hoje em dia é dormir cedo. E por isso elas não conseguem acordar cedo. E mesmo acordando tarde, elas continuam com sono, porque elas foram dormir tarde e esse sono não é reparador para quem dorme depois das 10 horas da noite. Então, até nisso a gente precisa se organizar se a gente quer ter uma comunhão com Deus. Se você quiser ter paz, se você ter o prazer de estar na presença do Senhor nas madrugadas, você precisa organizar o teu horário de dormir também. Isso faz parte da adoração. Naquela época de Jesus, na época dos patriarcas e profetas, depois do pôr do sol já era hora de dormir. Lembra do pessoal do interior que sempre dormia, que a gente chamava assim, as pessoas dormem com as galinhas, não é? Porque depois do pôr do sol as galinhas vão se aninhando ali nos seus puleiros para dormir. Então, da mesma forma, naquela época eles faziam, por isso se acordavam tão cedo, já iam adorar ao Senhor na madrugada. Dentre todos esses personagens, você consegue lembrar de Jó? Jó se acordava todas as madrugadas para apresentar seus filhos diante de Deus. Todos eles tinham o costume de acordar de madrugada, justamente porque dormiram cedo e porque tinham essa necessidade de oferecer
as primeiras horas do dia para o Senhor. Em outro momento aconteceu que os discípulos passaram a noite tentando pescar. E de madrugada, quando eles chegaram na praia, Jesus estava esperando por eles. De madrugada, Jesus estava esperando por eles. João, capítulo 21, versículo 4. Ele precisava conversar com Pedro e escolheu as horas da madrugada para fazer isso porque não tinha ninguém perto. Jesus já tinha ressuscitado e precisava voltar ao céu, mas antes disso ele precisava conversar com Pedro e por isso de madrugada ele estava lá na praia esperando os discípulos chegarem para conversarem, porque ele precisava dar algumas instruções, em especial a Pedro. Você sabia que Jesus também está te esperando na madrugada? Quando você acordar, ele já está lá, esperando para conversar com você. Lá em Mateus capítulo 6, 33, diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que o resto será acrescentado para todos aqueles que têm essa atitude de colocar Deus em primeiro lugar. Nossa última conversa antes de dormir tem que ser com Deus. E nosso primeiro bom dia tem que ser para Ele. Se Ele for o meu amado, Ele será o primeiro pensamento. Ele pediu isso. Ele pediu que as primícias fossem dadas a Ele de tudo em nossa vida. Nossas rendas, nosso tempo, tudo temos que retirar a melhor parte, ou seja, as primícias de tudo que temos para darmos ao Senhor. Então, o que Deus nos pediu desde o passado são as primícias. Então, nós não podemos mudar a nossa oferta conforme a gente acha melhor. Mas eu acho melhor falar com Deus de meu dia, à tarde ou à noite antes de dormir. Não é você que escolhe. É Deus quem diz qual é o momento que Ele prefere. E Ele prefere as primícias, as tuas primeiras horas, os teus primeiros pensamentos. Você não pode oferecer outra coisa, algo diferente disso. Você não determina a oferta e você não pode oferecer uma oferta que Deus não pediu ou uma oferta defeituosa. Ele certamente vai recusar. Se você precisasse hoje falar com o presidente da República ou alguém muito importante, não sei quem, você iria na hora que você quer? Ou é o horário dele que importa ou é o teu horário? Ou é quando você quer? Algumas pessoas ou algumas coisas na tua vida precisam descer do trono de Deus, o trono que pertence a Deus. Tem pessoas e coisas que você colocou em primeiro lugar, que são os teus primeiros pensamentos. E o melhor tempo tem que ser para Deus. Você deixaria alguém que você ama esperando para quando você tivesse um tempo falar com ela? Ou você faria de tudo para passar um tempo de qualidade com aquela pessoa? Você acharia um tempo bem especial para que vocês estivessem juntos. Jesus faz isso com você, sabia? Ele sempre está te esperando para passarem um tempo juntos. É ou não é? Quando você vai orar, ele já está ali te esperando. Ele para tudo para te ouvir. Ele presta atenção no que você está dizendo. Ele não tira os olhos de você. Quando na madrugada você chega para orar, ele já está lá. Ele já estava te esperando. Então como é que você consegue dormir? De novo eu vou te perguntar isso. Como é que você consegue dormir sabendo que ele está esperando para conversar com você? Ele quer falar conosco. Ele tem muita coisa para nos anunciar.
Ele sabe que nós estamos vivendo num mundo perigoso e Ele precisa te orientar. Jesus recebia todas as orientações de madrugada para saber como Ele agiria durante o dia. Da mesma forma, ainda hoje, Deus quer te orientar para que você saiba como se comportar durante todo o dia. Então você precisa pegar essas primeiras horas para receber essas informações, porque se você for receber essas informações de meio-dia, o inimigo já tem feito um estrago grande na tua vida. E por isso você tem que buscar logo nas primeiras horas, antes de sair de casa, antes de começar qualquer atividade, para que você saiba o que é prioridade, o que você tem que fazer, para onde você tem que ligar, quem você tem que buscar. Tudo isso você vai ser orientado por Deus para que você tenha um dia tranquilo, para que você não seja pego de surpresa pelo inimigo. Porque até mesmo na palavra de Deus, quando nós lemos na madrugada, aqueles versículos, parece que eles falam o que vai acontecer durante o nosso dia. Porque lá no meio do dia a gente diz assim, bem que eu li hoje de manhã que eu precisava me preparar para isso, entende? Sempre se encaixa tudo, porque Deus sempre nos orienta. Quando a gente ama uma pessoa e no dia seguinte a gente vai se encontrar com essa pessoa, a gente quase não dorme e a gente acorda bem cedinho para se preparar, para se arrumar, para ensaiar as palavras que vai falar com aquela pessoa, porque a gente está ansioso, porque a gente ama e quer se encontrar e quer passar um tempo agradável junto com essa pessoa. Mas também existem alguns momentos que nós estamos aflitos, a gente recebeu um laudo terrível, a gente está desempregado, algum problema muito grande, nós precisamos de um milagre urgente, a gente não consegue dormir à noite e de madrugada a gente está nos pés de Jesus chorando e pedindo a Ele que nos ajude. E aí eu te pergunto, qual é o motivo que vai te fazer acordar de madrugada? É por amor ou é pela dor? É por amor ou é pela dor? A misericórdia de Jesus é tão grande que seja qual for o motivo, Ele sempre vai estar te esperando. Ele sempre vai estar te esperando. Pode ter certeza, na hora que você buscar, Ele vai estar lá para te ajudar, para te orientar, porque Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor sempre está nos esperando. E nessa madrugada não foi diferente. Acordamos e o Senhor já estava aqui, já tinha preparado um dia para nós, já renovou as suas misericórdias para esse novo dia, preparou tudo, já tem anjo escalado para cuidar de nós, providenciou o nosso café da manhã, prometeu estar conosco durante todo esse dia, sairemos e voltaremos com o Senhor. Por onde formos, o Senhor vai nos cercar, como diz no Salmo 139, e ainda vai colocar sua mão por cima de nós. Obrigado, meu Deus. Às vezes nós só recorremos ao Senhor num momento de dor, mas o Senhor também está nos esperando para conversarmos de coisas triviais do dia a dia, contar como foi o nosso dia. Mesmo o Senhor sabendo como foi, mas o Senhor gosta de ouvir quando nós falamos, porque isso mostra amor, isso mostra dependência, isso mostra que nós não temos outro Deus além do Senhor e por isso nós contamos tudo para o Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está andando por nossa casa, é um Deus que cuida de todos os detalhes, que vê o que está faltando, que vê o que está bagunçado e tenta nos ajudar em tudo. Obrigado, Senhor Deus, por sempre nos esperar na madrugada. Obrigado porque muitas vezes o Senhor nos sacode, porque muitas vezes nós ouvimos o nosso nome ser chamado. Nós temos tantas experiências na madrugada,
de sentir um Deus que está nos chacoalhando para que a gente passe um tempinho com o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a colocarmos o Senhor como a nossa prioridade. Ajuda-nos, Espírito Santo, a dedicarmos as nossas primeiras horas ao Senhor, os nossos primeiros pensamentos. Que a gente esqueça um pouco o celular como primeira ação do dia. Que a nossa primeira ação seja como Jó, de madrugada, já está adorando o Senhor. Que como Jesus, quando o sol raiava, ele estava ali em oração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos o que esses heróis da fé fizeram. Eles se tornaram grandes porque eles sempre buscaram o Senhor em primeiro lugar. Ajuda o teu povo a ter sede da tua presença, desejar estar em oração. E para isso, que a gente escolha as madrugadas, onde não seremos incomodados e podemos ter uma conversa franca com o Senhor. Podemos abrir o nosso coração ao Senhor, sem olhar para relógio, sem estar preocupado com o tempo. E recebermos do Senhor as instruções para um novo dia. Dá-nos a tua paz, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.